esse é o blog Viajando com Papel e Tinta e no vídeo de hoje nós estaremos conversando sobre a primeira semana de leitura do livro Os Miseráveis. Então, vamos começar? Nessa primeira semana a gente leu até o 4º capítulo do 3º livro da primeira parte, mas antes de qualquer coisa vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro Os Miseráveis ele foi escrito por Victor Marie Hugo, ou Victor Hugo, e ele foi publicado originalmente em 1862, simultaneamente em 7 cidades. E apenas no primeiro dia ele vendeu mais de 7.000 cópias apenas na França, sendo considerado um grande best-seller. Ele também é considerado como a obra máxima do autor, sua obra mais famosa. Victor Hugo ele nasceu em 1802 e ele faleceu em 1885. Victor Hugo tem uma vasta obra publicada, entre eles vários ensaios e contos. E ao lermos Os Miseráveis, nós devemos levar em consideração o quão politizado era o autor. Então aqui ele vai fazer vários discursos políticos e colocar a sua visão da situação, já que Victor Hugo colocava muito da sua experiência de vida dentro das suas obras. Nessa primeira parte do livro, o autor vai nos apresentar o bispo de Digne, ou o Sr. Bienvenu. Ele era descendente de uma família bastante abastada, ligada a toda a política francesa, só que durante a Revolução Francesa eles acabam perdendo todas as suas posses, e o bispo, casado na época, acaba se mudando para a Itália. Só que chegando lá, sua esposa acaba falecendo. Não se sabe o que levou ele a se tornar padre, mas quando ele retorna para a França em 1806, ele já está ordenado e acaba assumindo o bispado de Digne. Nessa primeira parte, então, o autor vai construindo toda a personalidade do bispo de Digne. Logo que chega na cidade, ele percebe, por exemplo, que o hospital ocupa um espaço muito pequeno, muito menor do que o necessário. Ele percebe também que a casa pastoral é enorme, muito grande para suas necessidades. Ele mora apenas com a irmã e com uma criada. Então ele acaba cedendo a casa pastoral para o uso do hospital, se mudando para o prédio onde o hospital funcionava. E além disso, a sua renda mensal de 15.000 francos é praticamente toda doada para a caridade. Ele utiliza apenas 1.500 dessa verba, sem falar no dinheiro que ele requer como ajuda de custo para o transporte, sendo também praticamente todo investido em caridade. O autor deixa bem claro que o bispo fazia tudo isso por realmente amar o seu próximo. Em pouco tempo, começaram a fluir as ofertas de dinheiro, que tinham e os que não tinham. Todos batiam à porta do Sr. Myriel, uns para dar, outros para receber a esmola que os primeiros ali deixavam. Em menos de um ano, tornou-se o tesoureiro de todos os benefícios e o provedor de todas as misérias. Somas consideráveis passavam por suas mãos, porém, nada conseguiu fazer com que alterasse qualquer coisa do seu modo de vida, ou acrescentasse o menor supérfluo ao que lhe era necessário. Pelo contrário, como de ordinário há mais simples miséria entre as camadas inferiores do que a fraternidade entre as superiores, tudo era doado, por assim dizer, antes de ser recebido. Era como água sobre uma terra seca. Por mais que recebesse, o bispo nunca tinha dinheiro, então despojava-se. E é incrível ver toda essa construção da personalidade do bispo. E ele, apesar de ser filho de uma família bastante abastada e ter sido criado dentro de uma situação extremamente favorável, ele era bastante indulgente com as situações dos menos favorecidos. Era indulgente para com as mulheres e os pobres, sobre quem recai o peso da sociedade humana. Dizia, o erro das mulheres, dos filhos, dos criados, dos fracos, dos indigentes e dos ignorantes são os erros dos maridos, dos pais, dos amos, dos fortes, dos ricos e dos sábios. E dizia mais, aos ignorantes, ensinem o máximo de coisas que puderem. A sociedade é culpada por não ministrar a instrução gratuita. Ela é responsável pelas trevas que produz. Uma alma cheia de trevas é onde o pecado acontece. A culpa não é de quem pecou, mas de quem fez as sombras. No período em que Victor Hugo começou a escrever esse livro, a educação pública na França ainda estava no processo de engateamento. Estava sendo um período de bastante luta para que essa instrução fosse gratuita. Esse era o protesto do autor defendendo a educação gratuita a toda a sociedade. Mas o bispo ele não era uma pessoa perfeita. Ele tinha os seus preconceitos. Numa região bem afastada de Digne, vivia um cara, e esse cara ele tinha uma visão política bastante contrária a toda a sociedade, sendo por isso desprezado por essa sociedade, inclusive pelo próprio bispo. E quando esse senhor já está no fim da vida, o bispo, assumindo seu papel de cristão, faz uma visita a ele. Ele vê que todo esse preconceito dele era bastante infundado. O cara tinha sim as suas divergências para com a sua visão política, mas mostrou para ele que, apesar disso, ele era um ser humano. E o bispo, vendo toda a sua falha, todo o seu erro, ele acaba se tornando uma pessoa cada vez melhor. Então isso que é incrível nesse personagem.
Ele é falho, sim, mas ele procura ser sempre melhor a cada dia. Uma baita lição, não? E após construir toda a personalidade do bispo, o autor nos apresenta outro personagem, que é o João Valjean. Ele é um podador de árvore, que foi criado pela irmã desde muito cedo, quando eles se tornaram órfãos. E devido à falta de instrução, ele acaba tendo mais trabalho braçal. Além de exaustivo, é mal remunerado. Com o tempo, a irmã acaba se tornando viúva e ele se torna o principal provedor dessa casa. Só que durante o inverno bastante rigoroso que a França estava enfrentando, além de toda a situação política e social bastante complicada na época, ele fica sem emprego, não conseguindo assim trazer o sustento para ele e a irmã com seus 7 sobrinhos. Em desespero, ele acaba roubando um pão, quebrando a vidraça da padaria. Isso foi em 1795. Em 1796, ele é condenado a 5 anos de trabalho forçado nas galés. Devido às suas tentativas de fuga, ele acaba cumprindo 19 anos de sentença. É nesse momento que o autor trabalha toda essa questão. Será que esse sistema judicial ele está realmente transformando ou simplesmente está brutalizando mais ainda esse cidadão? Logo depois que Valjean recebe a sua liberdade, ele passa por Digne e lá ele procura abrigo nas hospedarias, mas devido ao seu passaporte amarelo, que comprova que ele é um ex-condenado, ele não consegue abrigo em nenhuma delas, indo dormir no chão da praça. Uma senhora pede para ele procurar abrigo na igreja, já que o inverno está sendo bastante rigoroso. Ele vai e lá ele conhece o bispo de Digne. Após receber uma refeição e uma cama, ele acaba caindo em tentação e rouba todas as talheres de prata da casa. Só que ele não vai muito longe antes de ser abordado pela polícia. Ele alega ter ganhado aquela prata do padre. A polícia leva ele até a igreja para tirar essa história ali. E quando ele chega lá, qual que é a sua surpresa quando o padre comprova realmente a sua palavra, dizendo que além disso ele tinha saído tão depressa que esqueceu os castiçais, que eram a parte mais cara do presente. Valjean ele fica tão atrapalhado com essa situação e com tudo isso que desenrolou, que ele fica sem fala. Enquanto ele está vivendo esse conflito interno, ele acaba encontrando um rapazinho. E por acidente, uma das moedas que esse rapaz está trazendo acaba caindo aos pés do João Valjean. E o João Valjean acaba ficando com essa moeda e depois ele percebe todo o mal que ele causou, mesmo sendo tão bem tratado pelo bispo. E é aí que ele resolve mudar de vida. Nós não temos mais notícias de Valjean. Se passa 2 anos da história e agora é o ano de 1817. Nós vamos acompanhar a história da Fantine, que é uma jovem órfã, descrita pelo autor como uma jovem bastante bonita, mas que não tem consciência dessa sua beleza. Ela mora com suas 4 amigas. Fantine namora com um jovem estudante, mas o autor deixa bem claro que para ela aquilo dali é muito sério, que ela está bastante apaixonada por ele, mas que para ele não passa de uma aventura. Então já dá para ter uma noção do que vai acontecer. E nós paramos nesse momento da leitura, quando ele e seus 4 amigos estão planejando uma surpresa para as 4 jovens. Apesar do livro já ter sido escrito há bastante tempo, a linguagem é bastante tranquila e a leitura muito fluida. Ao mesmo tempo que o autor tem uma linguagem bastante poética. Tanto nessa tradução como na tradução anterior eu não tive problema nenhum com a linguagem utilizada. Eu achei bastante interessante toda essa questão que o autor levantou do sistema penitenciário e como ele está mais preocupado em punir do que em reintroduzir aquela pessoa na sociedade. Então essa foi a leitura dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!